E se isso for perto de 2026, eles podem perder os seus direitos políticos durante o dia da eleição. Nós vivemos num mundo de narrativas pelos governos manipuladores de opinião. Eduardo Bolsonaro acaba de revelar uma estratégia, um plano da esquerda para derrubar de vez os parlamentares de direita. E o que ele disse vai chocar a muitos. Mas não é só isso não. Entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, tem uma que tem deixado todos os ministros do STF e também Luiz Inácio Lula da Silva do PT em pânico. O maior jurista do Brasil, Ives Gandra Martins, resolveu quebrar o silêncio e revelar tudo o que aconteceu nas eleições de 2022 sobre Lula e Bolsonaro. Uma teoria que eu vi circular, né, dentro de alguns tribunais, um colega advogado também chegou a ventilar comigo, de que com a inovação do STF de condenar parlamentares por crimes contra a honra, isso pode tirar do jogo também parlamentares das eleições. Porque é o seguinte, com a imunidade parlamentar, o Constituinte nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Mas agora o STF está condenando parlamentares devido às suas falas. Né? Então eu não posso mais falar. Estou sendo cerceado do meu direito enquanto parlamentar. E essas condenações, está ali no artigo, se não me engano, parágrafo 3º, artigo 14 da Constituição e no artigo 15 também, enquanto persistirem os efeitos da condenação, eu perco os meus direitos políticos. Então vamos imaginar, Tabata Amaral, troquei farpas com ela na internet sobre a questão do projeto de lei dos absorventes. Ela está me processando por crime contra a honra, pelo que eu falei ali. Sem entrar no mérito do que foi dito. Se eu tomar uma condenação perto da eleição de 2026, eu posso, crime contra a honra é uma condenação muito baixa, eu posso ser condenado a uma detenção de 3, 4 meses, que nunca vai se repercutir, nunca vai se traduzir em prisão, em cadeia. Vou ter que pagar uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade. Não é passível de inelegibilidade. É porque se pegar outubro de 2026, eu estarei sem os meus direitos políticos plenos em outubro de 2026. E aí eu posso estar fora de uma corrida, de uma eleição. Não só eu, os deputados que mais falam na Câmara, os mais corajosos, que batem de frente com o sistema, estão sofrendo, e são de direita, né, porque a esquerda está adorando o sistema que está aí, são os que correm risco nessa teoria que eu estou falando. Porque é muito fácil você condenar, né, processar um parlamentar em virtude do que ele está falando. E na atmosfera da democracia cambaleante brasileira, é totalmente, você consegue imaginar que esses parlamentares sejam condenados. E se isso for perto de 2026, eles podem perder os seus direitos políticos durante o dia da eleição. E seriam carta fora do baralho. Então, tiraria, por exemplo, se alguém tem pretensão de ir ao Senado, tiraria esse senador da corrida. A condenação teria que ser em que mês para essa... Se for de 3 meses, né, ele tomar uma condenação ali em junho, julho, 3, 4, 5, 6 meses, se você está falando ali no primeiro semestre de 2026 ter a condenação, ele pode ficar fora da eleição. Mas ele tem que passar todo 2025 sem haver esses julgamentos que estão na corte. Pode ser. Ou fatos novos, né? Uma associação, um sindicato, uma pessoa, qualquer pessoa entrou na justiça contra aquele parlamentar e ele pode correr risco de não se candidatar. O candidato Lula criticou o presidente Bolsonaro enquanto exercia a presidência, dizendo que ele não cuidava da natureza, que havia as queimadas na Amazônia, que era um descuido extraordinário. Grande parte da campanha que a área ambiental do presidente Lula fez contra o presidente era da sua incompetência, da sua impossibilidade de combater, como se as queimadas do Amazonas fossem culpa do presidente e não a dificuldade pela extensão territorial de combater os criminosos que lá estão. Para isso precisaríamos ter mais recursos das próprias Forças Armadas, recursos que, infelizmente, as Forças Armadas não têm recebido, de um controle cada vez mais difícil. Foi criticado, e o presidente Lula ganhou a eleição. No governo do presidente Lula, as queimadas são muitíssimo maiores do que naquele período. O que vale dizer, o Brasil está queimando, é o pai da queimada. Mas a essa altura, é a natureza, o que nós vamos fazer, nós estamos com dificuldades. No governo Bolsonaro se queimou menos. E tem que se combater essa luta contra o crime organizado na Amazônia. O governo do presidente Lula se queimou mais. E agora?
qual é o discurso que ele tem que dar. O presidente Bolsonaro foi muito melhor que ele no combate às queimadas, porque se queimou menos. Enfim, as narrativas em política me entristecem muito. As pessoas não gostam de ver os fatos. Aproveitam fatos para fazer narrativas e tentar manipular ideias e manipular populações. Nós só podemos voltar a ser uma autêntica democracia quando todos os três poderes deixarem de se envolver por narrativas, procurarem ver a verdade dos fatos. Lembro sempre o que Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, declarou no prefácio de um livro meu sobre desenvolvimento econômico e segurança nacional, teria do meu escrito, no distante ano de 1971, em que ele dizia: a melhor forma de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. Infelizmente, os fatos são desconhecidos. Nós vivemos num mundo de narrativas pelos governos manipuladores de opinião. Isso, infelizmente, no meu livro A Breve Teoria do Poder, eu digo, grande parte das ditaduras vivem de narrativas e não de fatos. E eu gostaria muito, no Brasil, nós esquecêssemos as narrativas nos três poderes e passássemos a conhecer os fatos. Como dizia essa de Queiroz, a verdade nua das coisas, que são os fatos. Porque só os fatos bem interpretados evitam a fatalidade. E vocês, gente, o que vocês acharam dessa articulação da esquerda para tentar calar de vez os deputados de direitas e senadores? Porque vocês viram o que disse Eduardo Bolsonaro? Essa é a estratégia da esquerda para acabar de vez com a direita no Brasil, porque eles já entenderam que eles não ganham nem mais para síndico de prédio. O povo está enxergando quem é a esquerda no Brasil, e principalmente o governo Lula. E o que vocês acharam de tudo que disse Ives Gandra Martins, o maior jurista? Ele falou com respaldo e certeza toda a verdade que até agora tentaram esconder. Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar. Eu desejo um dia para vocês mais que abençoado. Até nosso próximo react!